dia 25 de maio, que é celebrado internacionalmente como o Dia da África. A data comemora a fundação da Organização da Unidade Africana e é reconhecido como o Dia da Libertação de África. Esse dia foi criado com o objetivo de defender e emancipar o continente africano pela memória dos milhões de africanos assassinados pela saga, pelo lucro, durante o processo de colonialismo em África. A Partilha da África, como ficou conhecida, a Conferência de Berlim, visava a institucionalização de uma forma despótica da divisão do continente africano. A conferência contou com a participação de 15 países à época e que tinha como objetivo principal a elaboração de um conjunto de regras para a divisão pacífica, e aí a gente tem que colocar com muitas aspas, do continente para o reconhecimento das áreas de domínio de cada potência colonial. A colonização do continente, que acontecia de forma ilegal, é importante que se diga, antes da conferência, contava agora com um documento burocrático legal para a exploração de todo o território sob a desculpa da ampliação do mercado consumidor capitalista e de levar civilização para as nações africanas. Parece até que a gente está contando uma história atual, né? Todo mundo querendo civilizar a favela, a periferia, deve ser pelo número de negros que lá estão. Esses mesmos negros que não foi a princesa Isabel que libertou. O que libertou foi a luta nos quilombos, foi a luta dentro das senzalas para que a liberdade de negros e negras pudesse ser realizada. Mas a gente pode, inclusive, questionar muito de que tal liberdade é essa, permitida para negros e para negras, uma vez que negros e negras são caçados como se fosse essa época da escravidão, em que a gente não tivesse superado esse genocídio, que ainda hoje na nossa sociedade revela o racismo. Quanto que o racismo é estrutural e estruturante das políticas públicas que vivenciamos. Não é à toa que a gente vê ataques a cotas raciais. Não é à toa que a gente vê querendo retirar, sim, o acesso democrático de negros e negras para dentro da universidade. Afinal de contas, quando os negros chegam na universidade, não só colocar na pauta o conhecimento científico a serviço da experiência concreta dessas pessoas em sociedade, mas também trazer para dentro da intelectualidade todo o debate que a gente precisa fazer sobre o nosso povo negro e dessa escravidão e dessa suposta lógica de escravidão que até hoje impera porque negros e negras estão ocupando muitos espaços, que incomoda muita gente, confesso a vocês. Aqui nesse plenário, então, eu, mulher negra, pobre da favela, muitas vezes fui chamada de cheia de marra, fui chamada até de nariz em pé. Deve ser porque lembram no momento da escravidão que mulheres negras como eu, as minhas ancestrais, tiveram que baixar a cabeça para homem branco. Coisa que eu nunca farei porque tenho dignidade o suficiente para andar com cabeça erguida e assim o farei dentro dessa casa legislativa, como faço na rua, como faço em qualquer lugar, porque não vou me submeter a homem branco nenhum que me chame de cheia de marra ou de narizinho em pé. Enfim, trazer para vocês que nesse sentido de pensar em institucionalização do Dia de África, nós apresentamos um projeto de lei aqui dentro dessa casa para que esse Dia de África fosse estadual. Apresentamos esse projeto com o intuito não só de recuperar essa memória que a história não conta. A história que a história não conta porque negros que estiveram com a caneta na mão, o lápis na mão, foram deslegitimados, foram desautorizados a usar o microfone, a estar nos espaços de poder, a estar dentro das universidades, mas essa história está mudando.
E aí vão ter que aturar a nossa negritude, vão ter que aturar o nosso nariz em pé, porque não daremos nenhum passo atrás. Vamos nessa.